Olá, pessoal. Meu nome é Bianca Ferraz e aqui é o podcast Refletindo na Palavra, que hoje, de uma forma bem especial, como algumas vezes a gente costuma fazer, trazer uma pessoa que nos abençoa, que tem algo para compartilhar do coração de Deus para a gente, através de entrevistas, né? E a gente tem falado há um tempo agora sobre amor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito lindo, muito maravilhoso, que tem tudo a ver com o que nós falamos semana passada, ou no outro podcast, sobre o amor, né? Os amigos do amor. E quem vai poder falar sobre isso, sobre esse trabalho evangelístico, sobre esse chamado, o que que é uma pessoa muito querida, que eu tive a alegria de conhecer no Moriá, em 2018, lá na Estância Paraíso. É uma menina, uma mineirinha, muito linda, maravilhosa, e que cativou meu coração. E como ela falou essa semana, em relação à nossa amizade, é do Moriá até os confins da terra. E eu fiquei pensando, meu Deus, como tem tudo a ver com aquilo que Deus tem gerado no nosso coração e sobre o que a gente vai falar, sobre o chamado de Deus. E eu quero convidar com muita alegria, muita honra, a Suelen. Suelen, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer, minha linda, te ter aqui de verdade. Há um tempo que a gente está, né, para poder gravar esse podcast, mas hoje é o dia propício, né? O dia do Senhor para nós. Seja bem-vinda, Suelen. Oi, Bi, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com você, né, de ter essa oportunidade de falar do amor de Deus, né, da palavra dele que é verdade, a vida que vem nos transformando todos os dias, né? Porque eu falo que porque não é sobre mim, não é sobre você, nem sobre aquilo que nós podemos fazer, É verdade. né? É sobre ele, é sobre Estava Jesus, orando sobre isso mesmo. Eu né? falei, Senhor, não E é sobre mim, não é sobre a Suelen, é sobre o Senhor. assim, né, como você falou, Deus, né, traçou os nossos caminhos, né, É lá no verdade. Moriá, e como eu te disse, é do Moriá até os confins da terra, né? Ah, linda. Você é linda. Isso aí, Sueli. Hoje você está nos Estados Unidos, né? Morando aí, mas você tem algo para compartilhar conosco que começou aqui em BH, né? Em Minas Gerais, que é o Amigos do Amor. Eu queria te deixar super à vontade para falar sobre isso. No último podcast a gente falou sobre o amor, né? Baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Aí um amigo sabia que a gente ia gravar esse podcast. Ele, caramba, Bianca, vai virar uma série. Tem tudo a ver com o que vocês falaram. E eu queria que você apresentasse, falasse para a gente o que é o Amigo do Amor, como foi, né, o seu encontro com esse trabalho e o que é isso para as pessoas que não conhecem. Sim, né, como você falou, hoje eu estou morando aqui nos Estados Unidos, né, eu vim viver uma temporada, uma estação de Deus aqui com a minha família, né, Uhum. e assim, o Amigos do Amor, ele tem uma grande parte disso, tudo que eu estou vivendo hoje, né. Amém. É, eu vou começar contando um pouco como que, né, eu conheci eles, né, e na verdade, assim, Uhum. como que isso surgiu, assim, no meu coração, né, a questão Amém. do chamado, né, do propósito de Deus, né. Amém. Eu creio, né, nós nascemos com um propósito, né, como diz lá em Jeremias, né, 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e Aleluia. te constituí profeta às nações, né? Glória a Então, assim, Deus. o Senhor, ele já sonhou comigo, ele já sonhou com você, Bi, ele já sonhou com você que está ouvindo esse podcast, né? Amém. Verdade. Ele sonhou com cada um de nós, né? Até os cabelos da nossa cabeça são contados pelo Senhor, né? Isso. E tudo começou foi quando eu estava no ensino médio, no ano de 2005, 2006. Eu assisti um filme, né, que a professora passou na classe. O filme se chama Pat Adams, O Amor é Contagioso, né, Uhum. com o autor Robin Williams. Um clássico, né? Quando eu assisti aquele filme, é um clássico. Naquela época eu tinha 15, 16 anos e, né, eu conheci Jesus só de ouvir falar.
não tinha relacionamento com ele, intimidade nenhuma, mas algo queimou meu coração, né? Eu vi e fiquei assim, Deus, por que eu vim na Terra? Qual vai ser o legado que eu vou deixar, né? O que eu posso fazer para mudar o mundo à minha volta? Porque no filme, né, o Pat Adams, que é o personagem do Robin Williams, né, ele tentou suicídio e aí ele foi internado no hospital psiquiátrico. E lá nesse hospital psiquiátrico ele vê a forma, né, como que os pacientes eles eram tratados, né, assim, não de uma forma humanizada, né, com amor, com alegria. E quando ele saiu de lá, ele decidiu fazer medicina, mas ele não somente ia ser médico, ele queria ser alguém, né, um profissional, mas queria transformar, né, a vida, tornar um pouco aquele momento, né, que os pacientes estão no hospital, tornar um momento mais leve, né, um momento, né, mais alegre, apesar, né, da enfermidade e da dor. E é como o filme fala, o amor é contagioso. E eu fiquei com aquilo queimando no meu coração, achei tão bonito. Falei assim, Deus, eu quero muito poder fazer isso um dia, né? E aí, né, passou um tempo depois, no ano de 2014, foi quando eu comecei a minha caminhada com Deus, com Jesus. Que eu fui conhecer Jesus, que eu aceitei Jesus. E aí, lá na minha igreja, tinha, né, eu conheci Jesus através da minha amiga da Jennifer, e eles tinham um ministério que chamava Juventude Unida. E o ministério, eles faziam evangelismo, né, e eles costumavam ir no asilo lá da minha cidade, em Guanhães, né, para levar a palavra, né, para os idosos, oração. E aí eu comecei a ir com eles. E ali eu comecei, né? Já comecei um pouco a viver aquilo que eu falei, nossa, Deus, eu ficava cada dia encantada, sabe? De poder levar a palavra de Deus. Na época, né, eu estava começando a caminhada. E eu achava muito lindo também quando eu via os Doutores da Alegria. Mas na minha cidade não tinha, né, nenhuma ONG, né, que realizava esse trabalho. E aí eu conheci uma mulher, ela se chamava Eliana Nunes, conhecida como Lili. A Lili, ela teve câncer e através ali da dor dela, daquele momento de enfermidade, ela passou, através da dor dela, a estar ajudando outras pessoas, né? Ela foi fundadora e criou a Associação Ato de Amor na minha Você está cidade. me dizendo que uma mulher com câncer, passando por um processo muito difícil e delicado, ela deixou a dor dela, né? Assim, podemos dizer, deixou de lado um pouco a dor dela e foi servir a outros, cuidar de vidas, né? É isso? Porque às vezes a gente acha que a gente está passando por um momento muito difícil, a gente só pensa no nosso umbigo, né? Agora, uma mulher enfrentando uma situação tão difícil como a dela, queria realmente que a vida dela tivesse algum sentido, né? É isso, né? Sim, e aí, então, através da dor dela, começou a ajudar outras pessoas, né? Ela criou a Associação Ato de Amor, para ir até o Hemominas, para doar sangue. Ela promovia festas, né, doação de cestas básicas. E aí uma vez teve que né, criar uma para ir fazer doação no Hemominas. Aí eu falei com a minha amiga, eu quero poder ir e tal, eu já tinha doado uma vez. E ali eu comecei né, a conhecer mais da Eliana, conviver mais com ela, né? Aí quando tinha alguns projetos, alguma coisa, eu falei com ela, não, se precisar, eu posso, eu quero ajudar. E eu lembro que nesse ano, foi o ano que eu realmente tive assim, um encontro, realmente meu encontro com Deus, eu participei de um encontro com Deus, foi um divisor de águas na minha vida. E eu batizei nesse ano, e foi um ano de muitas assim, renúncias, foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu lembro que eu queria muito ir para Belo Horizonte, eu trabalhava na universidade, na PUC, a PUC na minha cidade, lá em Goiânia, ia fechar, e
teria essa oportunidade de eu ir para Belo Horizonte. Só que parece que as portas todas estavam se fechando para eu não ir. E aí eu fui entender que não era que estava se fechando, é porque não era o tempo certo de ir. Porque eu não tinha batizado, e como que eu iria para Belo Horizonte, sendo que eu não tinha amigos lá, pessoas cristãs que eu conhecia para me ajudar na caminhada, me fortalecer. É verdade. Aí eu entendi, né, que seria, não era o tempo. E aí, a Eliana, ela sempre teve o sonho de estar realizando, né, visitas em hospitais, como, né, o Amigos do Amor realizava, né, como os Doutores da Alegria. Uhum. E aí, ela conheceu o Amigos do Amor através da Stephanie, que é uma bênção, uma bênção lá da minha cidade, que era voluntária lá no Amigos do Amor. Uhum. E aí, ela foi realizar o treinamento, né? O treinamento de humanização hospitalar em Guanhães. E ela me convidou. Eu lembro quando ela me convidou, foi em dezembro, já estava próximo do Natal. E aí ela falou, vamos, tá? Eu falei assim, eu não tava com muita. Eu lembro que eu não estava assim muito animada para ir, mas eu falei, nossa Deus, né? Eu tô aqui em casa sem fazer nada. E eu fui sem muita expectativa, sabe? Aham. E aí eu fui, e eu lembro que o treinamento ele foi no hospital, na sala de treinamento do hospital. E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei naquela sala de treinamento, Bi, eu senti algo diferente, sabe? Quando você chega, você sente assim, uma presença. Falei, Amém. Deus, Glória tem a algo de Deus. diferente. Deus, tem algo de diferente aqui, eu não sei. Aí eu falei, não, é a presença do Espírito Santo. Aí quando eu Uhum. olhei, já estava os meninos, né, que fazem parte, os voluntários do Amigos do Amor, né, que Uhum. era o Luiz, era a Stephanie, o Neto, a Michelle, a Sirlene e a Gabi. E aí eu falei, nossa Deus, né? Eu vou falar um pouco aqui do Amigos do Amor. O Amigos do Amor, ele é de Belo Horizonte, né? É uma Uhum. instituição que visa levar apoio assistencial para as pessoas hospitalizadas ou em risco social, né? Ela foi um projeto que nasceu no coração do Wesley, né? Deus colocou isso no coração dele. E aí, né, o Amigos do Amor, ele é da área hospitalar, e tem o da ação social, que é o Projões, que chama hoje é atual Jovens Estrelas, que é através de esporte, né? Do Uhum. esporte. Aí voltando no treinamento, eu conheci, aí os meninos, eu falei assim, nossa Deus, eles têm algo diferente, eles carregam algo diferente, eles carregam uma presença do Espírito Santo, uma paz, uma Eles alegria, carregam o amor, né? carregam o amor, isso mesmo, Eles realmente o carregam o amor de amor. Deus. O Eles amor é uma pessoa, é o próprio Deus. Eles carregam o amor, carregam a presença de Deus, e onde há a presença de Deus é essa sensação que a gente não consegue explicar, né? Sim, eles transbordavam. Eu falei, nossa Deus, Amém. eu quero ser amigo deles, né? Porque quando é assim, Aham. você quer ser amigo deles, eu falei, nossa, eu quero muito ser amigo deles. E aí né, até hoje eu estava aqui, né, preparando, e eu lembrei daquela passagem lá em Marcos 2, da cura de um paralítico, né, lá em Uhum. Cafarnaum, Dos né? amigos, né? Com- Dos amigos, né? Os Eu amigos estava que lendo essa tiveram. semana sobre isso, Su. Meu Deus. Nossa, apenas conexões divinas. Com E certeza. aí eu lembrando, eu falei, como que é importante a gente ter aliança, certas pessoas amigos que vão nos levar mais para próximo de Deus, Isso né? aí, com Porque certeza. eles levaram, né, o paralítico, né? Uhum. Passaram ele pelo telhado para o quê? Para conhecer Jesus, para ser curado. Então, É nós isso temos aí. que nos preocupar, tá? Com pessoas que vão estar nos aproximando de Deus, que vão estar nos impulsionando a viver, né, o destino profético que o Senhor Amém. tem para nós, né? Amém. E aí, a partir desse momento, né, nós fizemos o treinamento, fizemos a parte teórica, e isso foi no sábado, e no domingo nós fizemos a parte prática, né, no hospital. E assim, Aham. foi um dos Como é que momentos foi, que aí Su? Para foi assim você, assim, é algo novo, né? Como é que foi trabalhar a recepção das crianças? É só crianças ou é adultos e crianças, adolescentes, ou é uma área só específica só para infantil? Então, lá em Guanhães, quando eu fiz o treinamento, foi um hospital, lá no hospital tinha a parte adulta e tinha a parte infantil, né? Aham. E
E aí, morar em BH, a área oncológica a gente ia, que eram os hospitais adultos, e infantil. Aí é um pouco diferente, né? Uhum. Eu lembro que lá eu visitava o Albertinho, o Hospital Albertinho Cavalcante, e já era, né, a área adulta. E a gente sempre, antes de entrar nos quartos, a gente sempre perguntava, né, que é um procedimento que a gente recebe no treinamento, que antes da gente entrar no quarto, todos os pacientes, eles têm que falar sim. Se um paciente falar não, a gente não podia entrar. Nossa, Mas isso sério? nunca Uhum. aconteceu, todo mundo sempre recebia a gente, né? É. E assim, aí, né, a gente sempre entrava, falava, né, a gente apresentava o, a ONG, né, a gente falava que a gente estava levando uma palavra de amor, de alívio, de paz, que a Deixa eu gente ia te orar por falar, ele. Su, só um minutinho. Sim, Dificilmente, né, as pessoas vão falar não para receber amor, receber carinho, ainda mais num local assim de tanta fragilidade, de medo, insegurança, em que as pessoas estão ali precisando realmente de crer em Deus, ter fé e ser fortalecida. Eu te falo que eu vivi uma experiência, agora você contando aí, eu lembrei disso. Há muitos anos atrás, eu tenho um filho, né, chamado Bruno, e a gente passou um sim, período muito difícil com ele desde o nascimento, em que eu vivi, bem dizer, quase 2 anos dentro de um hospital com ele. E para mim, agora você falando que eu lembrei, teve uma das suas internações que chegaram lá na parte infantil, né, da UTI hospitalar, mas eu acho que eram os doutores da alegria. Menina, o ambiente se transforma. Eu não sei se era Doutores da Alegria ou se era algum grupo evangelístico, mas totalmente caracterizado dessa forma, né? sim, E você falou que se um falasse que não gostaria, né, vocês não poderiam entrar. Cara, e lá não teve também ninguém que falasse que não queria a visita de vocês, a entrada desse grupo, entendeu? Porque é um ambiente muito propício, sabe? É uma terra muito fértil, as pessoas querem, sabe? A presença de Deus, querem oração, querem um pouco de alegria, né? Da forma, né? Bem assim, descontraída que esse trabalho faz. Então, vou te falar que emocionalmente, espiritualmente, faz um bem que a gente não tem noção. É, como as crianças estavam, eu percebi isso. A maneira como as crianças estavam, meu filho não, porque ele era muito bebezinho ainda, ele não entendia, né? Mas tinha sim, crianças maiores. E eu via o estado de como as crianças ficavam depois, quando eles iam embora. Era muito melhor, até mesmo para a recuperação deles. E eu falo verdadeiramente, o amor, ele tem esse poder, né? De sim, transformar até a saúde física. Era muito diferente, não era só, tão feliz, não, a gente via realmente uma mudança no quadro clínico, na emoção, no emocional da criança ali. Então, falar desse trabalho, por que a gente está falando sobre isso? É bom a gente pontuar isso. Porque essa é a missão da Igreja de Cristo. É levar o amor, levar. Por muito tempo, assim, o evangelismo, se é que nós podemos dizer assim, ficou e está um pouco deixado de lado. Não falo isso como na totalidade, porque muitas pessoas e muitas igrejas estão trabalhando aí como vocês estavam fazendo aqui. Eu creio que outras igrejas têm feito trabalhos lindos. E a gente sim, acha é um assunto muito importante para ser falado, para estimular a igreja, os nossos jovens, adolescentes, os adultos mesmo, a continuar esse trabalho, porque é importante levar a presença de Deus através do Doutores de Alegria, Amigos do Amor, seja qual for o nome que eles dão, levar a presença de Deus para as pessoas que estão precisando, que estão carentes, que estão necessitando, principalmente no ambiente hospitalar.
esse é um assunto que precisa ser falado, massificado e para trazer o despertamento de como nós, às vezes, você falou aí algo que me deixou muito assim impactada. Uma pessoa doente, né? Ela poderia muito bem falar, não, eu vou cuidar só de mim, eu não quero fazer nada relevante, eu não quero gastar minha vida com o que é eterno, eu estou passando por um momento difícil, que realmente era, né, passar por um câncer, enfrentar um Sim. câncer, ela poderia falar, não, eu vou viver o que eu quero, vou gastar minha mente comigo, mas não, é isso que Jesus quer falar e tem falado conosco, ser como esses amigos, né, e vou lá, tem alguém precisando mais do que eu, tem alguém necessitando mais do que eu, vou levar Jesus, vou falar do amor de Deus. E, enfim, a gente precisa despertar como igreja, porque eu vi, agora você falando que eu lembrei, eu vi a importância que é um trabalho desse no hospital. As pessoas são transformadas pelo amor, entendeu? Pode continuar, que eu te interrompi pra caramba, né? Não, que é isso. Mas uma coisa que a gente sempre falava é que, assim, o hospital, ele não é um lugar, né, que todo não é um lugar bom, lugar para ir, né, mas, assim, as pessoas que estavam ali, por mais que elas estavam doentes, elas estavam no lugar certo, porque é o lugar que existem pessoas capacitadas, né, para estar tratando elas, né? É. Então a gente sempre falava isso, mas e também a gente sempre orava também pelos médicos, né, pelos enfermeiros também, né, para estar ali, que estão ali todo dia, né, com eles também, porque não é fácil. E uma coisa que você falou sobre o fortalecimento espiritual também, até nós mesmos, né, a gente se preocupava muito, né, com essa parte também. Né, levar um louvor, levar uma paz. E tinha dia que a gente também não estava legal. E tinha dias que a gente também não estava legal. Aham. Então, aí quando você viu que você achava que você estava indo lá doar, é você que estava recebendo. Olha aí, é maravilhoso. É maravilhoso isso. Né? E assim, a gente também ia no, né, tinha uma casa que chamava Casa Acolhida Padre Eustáquio, que era a CAP, que era uma casa que recebia crianças que faziam tratamento oncológico lá em Belo Horizonte, né? Eles vinham do interior, vinham até uma das crianças que a gente visitou era até do Rio de Janeiro, sabe? E uma das coisas que mais me impactou é uma das visitas que nós chegamos lá e as crianças não queriam brincar. Lá tinha uma brinquedoteca assim maravilhosa, né? Uhum. E aí eu falei com a minha amiga assim, com a Carol, e Carol, o que a gente vai fazer? Aí nós lembramos que a gente tinha tintas, né? As tintas que a gente utilizava para fazer, para caracterizar, né? O Sim. rosto, tudo, né? Ah, vamos pegar a tinta para eles brincarem, né? E aí realmente eles pintaram o set com a gente, né? Realmente pintaram, fizeram. Aí tinha uma criança, ela chamava Adelaide. E aí ela pediu, desenha um coração. Eu falei assim, oh, meu Deus. Aí eu fui desenhar o coração e o coração ficou muito torto, assim. E ela virou para mim e falou assim: Nossa, tia, mas não é desse jeito que você desenha o coração. Eu falei: Não, então você pode me ensinar? Ela, sim. É só você fazer o 3 de cabeça para baixo e ligar as pontinhas assim. Eu falei assim: Uau! Uau. Aí eu falei: Tá, eu vou tentar. Nem eu Não é que sabia deu certo. dessa. Muito Nossa, eu falei boa. assim, meu Deus, eu aprendi a fazer um coração agora. E assim, isso me marcou muito. Ah, E eu imagino. lembro que passou um tempo depois, ela veio a falecer. E eu lembro que, assim, Uau. uma coisa que me impactou muito. E eu chorava muito quando eu fiquei sabendo, eu e a Carol, assim, a gente conversando. Eu falei, nossa, Deus, são crianças. Ela, se eu não me engano, ela tinha 8 anos, sabe? Eu falei, a Uhum. gente não sabe, assim, tô começando a viver. E falei, nossa, Deus. E aí eu falei, nossa, aí você vê assim, aí que vai criando mais aquele amor, Verdade, sabe, por verdade. você. Eu falei, é isso que eu quero fazer, Deus, é isso que queima em meu coração, sabe? Uhum.
É o Amém. amor de Deus. A gente deixar o amor de Deus transbordar, né? Porque ele faz em nós e faz através de nós, né? Faz Então, isso. né? E uma coisa, Bi, que eu aprendi também nesse tempo é quando a gente se coloca disponível, né, para curar a dor do outro, né? Assim como a Eliana Nunes, né, ela se colocou disponível para curar a dor do outro. O Senhor cura as nossas feridas, Com né? Ele certeza. cura as nossas dores, né? Como fala lá em Tiago, lá, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? Então é quando nós cuidamos daqueles que o Senhor pede para nós estarmos cuidando, ele Uhum. cuida de nós, ele cura as Cuida. nossas feridas e cuida dos nossos também, da Uhum. nossa família, né? Então, assim, foi algo que eu aprendi, que me marcou muito, e foi um dos momentos, uma estação, assim, que eu vivi realmente a plenitude de Deus, sabe? Eu estava vivendo, fazendo aquilo que eu mais amo, né? Que era estar fazendo as visitas. E aí o Amém. Senhor me trouxe, né, aqui para os Estados Unidos. Ai, meu Deus, imagino, né? E aí? Aí tem, você já viu algum desse tipo de trabalho? Alguém faz? A igreja onde você tá faz? Você procurou? Sabe de alguma coisa? Ou aí é diferente daqui do Brasil? Como é que é essa questão aí? Desse... Então, desculpa, aqui é um pouco diferente. Uhum. Aqui, para você fazer visitas hospitalares, né? Eu cheguei aqui, né, com aquela vontade, aquela coisa, eu falei, não, Imagino. né? E eu falei, Deus, Ainda eu não mais posso. depois que saiu daquele Moriá, que foi maravilha de Deus. Nossa, eu cheguei Ai, meu aqui Deus. com tudo, né? Falei assim, nossa. Mas aí Deus falou assim, calma, calma. Pois é. Mas, mas aí aqui é um pouco diferente, né? Para você fazer visitas aqui, você tem que fazer o curso de capelania, você tem que ser capelão, né? O Uhum. que é o capelão? O capelão é a pessoa que vai estar dando apoio espiritual, né? Uhum. Emocional, né? E físico, né? É como se fosse um aconselhamento. E Sim, aqui sim. o capelão aqui é muito importante. Cada setor aqui, por exemplo, nos bombeiros, na polícia, na Uhum. escola, tem que ter os capelãs, né? Que legal. Então, aí eu fiz o curso aqui, né? Você recebe um crachá, tem um brasão também, como se, o brasão até se parece com aquele da polícia, né? E então, para você entrar nos hospitais, aí você tem que ter o curso, né? Algumas pessoas da igreja que eu congrego na Assembleia de Deus de Beverly, meu pastor também fizeram o curso, e nós chegamos uma vez no hospital, né, para fazer no oração. E aí depois veio a pandemia, né, também, Ah, é mas verdade. uma coisa que eu passo, sempre assim que eu passo perto do hospital, assim, o coração queima, né? Fica assim, oh meu Deus, Imagino, imagino. né? Uhum. Mas e aí, quando eu todos os domingos, eu ficava assim, Deus, e agora? Eu ficava assim, ai, que saudade, né? De lá. E acabou que o Senhor, né, ele sabia que eu iria sentir falta, e assim, eu creio que Deus, ele abençoa a gente, não somente Deus me trouxe aqui, porque a Suelen quer ir para os Estados Unidos, ela quer passar um tempo com a família dela, né, com a mãe dela, que era o meu Uhum. sonho, né, de estar aqui com a minha família. Ele simplesmente não fez isso, ele fez porque ele realmente tem um propósito, né? Ele tem um Amém, propósito. com E quando eu certeza. cheguei aqui, eu, eu conheci uma, uma senhora que era amiga da minha mãe, e ela também, ela teve câncer. Ela, quando eu cheguei aqui, que eu conheci ela, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia de tirar um tumor da cabeça, e ela Uau, meu estava com o Deus. câncer dela, já tinha dado metástase, né? Isso. Estava em outros órgãos. E, Caramba. e aí minha mãe era amiga deles, o marido dela era advogado aqui, e ele estava verificando
para eu poder ter a minha extensão aqui, né, para eu não perder meu visto. E aí ela perguntou como ela estava, e a minha mãe falou assim, ele falou, e o que a gente poderia fazer, né? Aí ele falou assim, eu vou pensar. Aí eu contei para ele, né, do trabalho, né, que eu era voluntária no Amigos do Amor, e aí ele falou, eu vou conversar com ela. E aí eu fui lá para conhecer ela, e aí tivemos a ideia do quê? Para eu poder, né, para ela estar se sentindo útil, porque ela estava começando reabilitação de novo, né? Aí ela ia, como ela era professora de inglês aqui, ela, né, fazia tradução, né, para pessoas que não sabiam falar inglês, tiveram a ideia dela me ensinar o inglês. Então eu ia para a casa dela. Pois é, nossa, foi assim, uma das experiências mais incríveis, assim, também, que eu tive com Deus. E aí eu ia para casa dela para ela me ensinar inglês, e aí eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela, né? Eu comecei a falar a gente conversava sobre Deus, a gente lia a Bíblia, e a gente sempre orava, né? A gente orava para Deus curar ela, né? Deus sempre tem um caminho, né, Su? Deus sempre tem uma forma de nos usar. Deus, ele nos coloca nos lugares pontuais, para o momento certo, para a hora certa. Como você falou, às vezes a gente pensa que vai ser de uma forma, eu vou ir para os Estados Unidos para fazer agora isso e aquilo, e nada. Deus tem um propósito. E sempre é diferente daquilo que a gente acha, mas ele sempre está nos usando. Até porque ele usa aqueles que estão com o coração disponível, né? E o seu coração é esse coraçãozaço aberto aí para Jesus o tempo todo. Ai, amém, amém. E aí a gente, assim, eu pude realmente viver o mover de Deus, sabe? Assim, ela não estava andando, né? A gente tinha que, às vezes, né, ajudar, ela estava na cadeira de rodas. Depois ela começou a andar, que eles falam que é um andador, né? É um andador. E aí, com a ajuda do fisioterapeuta, né, e com as orações também, que é o primordial, que é o principal, ela começou a conseguir subir os degraus da escada. Uau, e teve um dia que ela subiu a escada, assim, da casa dela. E eu falei, Deus, como... E assim, eu vendo o mover de Deus, sabe? O mover de Deus. Amém. E aí, eu vivi esse tempo com ela, foram praticamente 6 meses, né? Quando eu conheci ela, o médico tinha falado que ela teria, né, só 6 meses, mas eu falei, não, Deus, nós vamos orar e Deus vai curar ela, eu creio que Deus vai curar, e nisso Deus também levantou outras pessoas para que viraram minhas amigas, né, em oração, a gente orar por ela, a gente, né, jejuar pela vida dela, e eu lembro que foi a última vez que ela foi ao médico, eu fui acompanhando ela, que, né, eu acompanhava ela aos médicos, quando ela fosse fazer quimioterapia, né, eu ia, assim, de coração aberto, com o maior prazer, sabe, eu falava com ela, eu tô fazendo o que você faria por mim. Você estava exercendo o chamado do Amigos do Amor da mesma forma, né? Não da forma como você pensou. Tô falando que Deus é tremendo. Ele é. E se Deus não, né, igual como eu te falei, Deus ele não vai só te abençoar porque você é realizar o seu sonho, não. É porque ele tem propósito. Sim. Né? Primeiramente, muito maior do que aquilo que a gente pensa, né? Sim, e assim, eu queria ir embora. Eu cheguei aqui e falei, Deus, eu quero ir embora, eu não quero ficar. Eu lembro, eu falei, não quero aí, mas Deus, né, os planos dele são maiores do que os nossos, então. Sim. E aí eu conheci a Milvia, e aí eu lembro que foi uma das últimas consultas dela, eu fui acompanhar ela, e a médica, eu lembro que a médica virou para ela e falou para ela assim, eu não sei como que você tá andando, porque ela entrou na sala dela, ela tava com a bengala, né, entrando, andando, e a médica virou para ela e falou assim, eu não sei como que você tá andando, você, né, ela só virou para ela e falou assim, é Jesus. Aleluia! E realmente foi, né, as orações. Foi os próprios lábios dela, né? Uma mulher que até então não sabia, não falava de Deus, não tinha um conhecimento, agora reconhece que é Jesus. Sim, ela sempre tinha a fé dela, sempre teve a fé dela, sabe, assim. E aí a médica, né, infelizmente, falou com ela que foi umas coisas, assim, que me marcou muito. A médica falou com ela que, infelizmente, ela não tinha mais, né, o que fazer por ela, não tinha mais um tratamento
né, para dar para ela ali. E eu Aham. lembro que ela chorou, assim, eu também chorei muito, mas a gente falou, não, né, Deus, ele é o médico dos médicos, vamos orar. E assim, eu lembro que foi uma das cenas assim, que mais impactou, né? A gente voltando, eu, ela e o marido dela. Eles dois chorando. Mas assim, cura Deus, assim, oh, e aí, Jesus? E aí, eu, amigos que sempre me ajudaram em oração também, eu falei, gente, aconteceu isso e agora? Como que eu faço? Porque que, né, talvez eu creio muito nisso, Uhum. que Deus talvez não queria curar ela fisicamente, mas Deus iria curar ela de forma espiritual, Deus iria Amém. curar ela de todas as. E, né, eu ouvi de um pastor falando que nem todo mundo será curado, mas todas as pessoas, elas sentiram o amor, ele é eterno. Então, eu falei sim, falei, Deus, então eu vou mudar minha oração, vou falar para o Senhor fazer a sua vontade, né, sobre a vida dela. E, aí, né, infelizmente, né, ela faleceu, mas para honra e glória do Senhor, eu creio que ela está com o Senhor, porque, Amém. né, Deus usou a vida de duas amigas minhas, né, e ela aceitou Jesus, né, Graças então a Deus. hoje eu creio, é o que me consola, que ela está lá com o Senhor, né, Amém. eu sempre oro e falo para ela assim, pede a Deus para deixar as nossas casinhas aí, uma do lado da outra, para a gente se colocar juntas, para a gente continuar as nossas orações juntas, né, para a gente, né, orar e adorar o Senhor quando for a minha hora de estar aí também. É que o propósito de Deus para cada um de nós, né, se cumpre. E às vezes a gente acha que vai ser de um jeito e Deus faz de outro que é bem melhor, mesmo quando a gente não entende. E eu creio que a sua chegada, né, na vida dela foi um propósito de Deus, né, para que ela tivesse essa oportunidade de, junto com as suas amigas, vocês apresentarem a salvação, né, para ela, que é o que importa, porque o corpo, uma hora, a gente querendo ou não, ele vai ficar aí, né? E o que importa é o nosso espírito estar com o Pai. Amém? Sim, amém, sim. Su, a nossa internet, pelo menos aqui para mim, tá picotando muito, tá? A minha internet está ficando muito assim, oscilando. Mas deixa eu te falar, te fazer mais uma pergunta a respeito do Amigos do Amor. Esse trabalho, né, ainda continua, você sabe nos informar isso, se continua, onde quem quiser conhecer um pouco mais do do Amor, as redes sociais dele, se tem contato, essas coisas? Sim, eu sempre estou em contato com eles, né? Eu nem saí dos grupos, não, eu continuo. É. Assim, eu vou voltar, Deus vai me permitir voltar para o Brasil e eu quero, né, Amém. poder continuar junto com eles, né? Tá Você levando pertence a esse amor. grupo, com certeza. Amém, levando a palavra de Deus, né? Na pandemia, né, como não podia, né, teve que ficar isolado, então, né, nos hospitais, né, eles não realizavam as visitas, mas eles faziam vídeos, né, sempre com mensagens. Isso. Eu até O participei de um trabalho dos não vídeos, parava, né? né, não parava. Isso aí. Mas agora, né, eu creio que eles já estão voltando, né? Eles estão fazendo lives e eles têm as redes sociais, né? Tem o Facebook, tem o Instagram deles. Ai, maravilha. Quem tiver interessado em conhecer um pouco mais, ver as fotos, ver quem é, como faz, entra no Facebook, Amigos do Amor, no Instagram também, para a gente poder, né, é, sermos levados a verdadeiramente abençoar vidas, que é o que o Senhor nos chamou para fazer, né, Su? Sim, Tocar em vidas.
dar aquilo que o Senhor já deu, já ofertou, né, na nossa vida, a sua própria vida por nós. Eu queria, antes da gente encerrar, a gente vai passar aqui para a parte final, mas antes disso eu queria ler aqui 1 Coríntios, capítulo 13, que esse texto não sai do meu coração desde o último podcast. E tem tudo a ver com o que você falou aí, a respeito da nossa vida, né, cumprir o chamado, o propósito. Eu creio que além de você ser uma evangelista, né, uma menina tão preciosa para Jesus, você tem muito outros talentos. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui que para todos nós, né, ainda que eu fale as línguas dos homens e até a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que faz barulho. Gente, eu não consigo esquecer isso. Porque eu posso falar em línguas, eu posso ter os dons, eu posso ter o talento que for, mas se eu não tiver o amor, né, o amor que nos move, eu vou ser só um tambor que faz barulho e realmente é vazio. Então, o amor realmente é o que nos move. O amor pelas almas, o amor pelas vidas, o amor pelas pessoas, é o que moveu o coração daquela sua amiga que veio a falecer, a começar a buscar o Amigos do Amor, se interessar e através da vida dela, você também conhecer, enfim. É o amor de Deus em nós que nos move. Não adianta ter nada, dons, talentos, riqueza, nada. Como você leu aí em Tiago também, é ajudar o órfão, é socorrer a viúva. E isso é o amor de Deus no nosso coração que faz a gente se mover. Opa, vou levantar, eu vou também fazer algo por alguém, eu vou gastar a minha vida no que é eterno, porque Deus nos escolheu, né? Como você leu aí em Jeremias, Sim. desde o ventre da minha mãe, quando eu estava lá ainda sem forma, né? Como dizem Salmos, Deus nos escolheu para vivermos um propósito. E a gente precisa dar resposta ao Senhor para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém, Su? Amém. E só para agregar, Bi, o amor, né? Esse versículo ele é muito forte, né? E assim, algo que eu tenho vivido aqui, eu tenho observado, né? Aqui, porque não importa qual língua você fala, se você vai falar português, se você vai falar inglês, se você vai falar árabe, né? Verdade. Aqui nos Estados Unidos, que tem todas as nações, você encontra aqui, Meu Deus, sabe? Não importa. imagino. A única linguagem que sempre vai prevalecer é o amor. As Uau! pessoas aqui, elas É estão, isso aí, Su. elas são carentes por amor, sabe? Onde eu trabalhava, eu trabalhava no Subway, que é o Subway que tem aí no Brasil também. Aham. Ali eu tinha oportunidade, eu não sei falar o inglês fluente, né? Uhum. Mas o Mas tu pouco que dá eu teu sabia, jeito, né? né? A gente dava um jeito, né? A gente falava Jesus love you. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de falar de Jesus, falar do amor de Deus, sabe, ali com os clientes ali, eu sempre falava. E você via Amém. que, sabe, você falava Jesus love you. Você via o brilho, sabe? Você via, você fala, nossa, é o amor de Deus, sabe? Então, é isso mesmo, não, é o que Aleluia. você falou. Não importa a língua, o idioma que você fala. É o amor sempre vai prevalecer, o amor Aleluia. sempre vai vencer, não tem Amém. como, sabe? Então, assim, isso é muito forte. Que lindo isso, Su. O amor é a língua universal, então, né? E é a linguagem universal. Linguagem universal. A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Foi derramado. Nós já temos o amor de Deus, mas para um propósito. Não adianta ser, foi derramado para guardar? Não. É para dar, para retribuir, para dividir, para compartilhar. Que a igreja do Senhor venha despertar para esse tempo. E cada dia mais a gente percebe como as pessoas estão precisando de amor. De repente você vai falar, mas eu não tenho condições de ir no Amigo do Amor. Eu não tenho. Ama quem está do teu lado, ama o teu vizinho. Vai lá, ajude alguém. Ô, meu vizinho, quer que eu vá buscar um pão para você? Quer ver uma pessoa, né, na rua? Ajuda aquela pessoa, sabe? Ame alguém, vai num orfanato, vai num, sabe?
Se você for mais ousado, busque, né, a direção de Deus e a bênção da sua liderança pastoral, da sua igreja, vai em presídios, vai cuidar de vidas. Esse é o propósito, abençoar e cuidar de vidas. Amém, Su? Amém, Bi, amém. Su, eu quero te agradecer de novo, amiga. Estou com muita saudade. Vejo a hora de ter você aqui no Brasil, ou quem sabe, nos Estados Unidos, hein? Te fazer uma visita, em nome de Sim, com Jesus. certeza. Você será Ai, sempre bem-vinda, as portas estão abertas. amém. Você também, minha linda. Muito obrigada, de verdade, tá? Por estar doando seu tempo, compartilhando a sua experiência de vida, que com certeza vai abençoar muitas pessoas aqui nesse podcast. Eu creio nisso. Amém. E assim, que Deus continue te usando até os confins da terra, em nome de Jesus. Seja você Amém. aí bem, sabe, uma árvore frondosa que dê muitos frutos e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, aquilo que o olho não viu, né? Não passou em coração humano, é o que Deus tem reservado para a tua vida, minha linda. Obrigada, tá? Obrigada por estar Amém. aqui conosco. Eu que agradeço. E só para fechar, uma frase que a nossa oração, né, para Deus é que para que Deus ele não nos deixe de fora, seja aquilo que algo que ele está fazendo Amém. no mundo, porque nessa pandemia eu creio que o Senhor tá movendo. Então, assim, para que o Senhor, né, ele possa abrir os nossos olhos, né, Amém. que ele possa, né, tá trazendo, né, Isso. a renovação das nossas mentes todos os dias, né? Que ele traga esse avivamento aos nossos corações, né? Para a gente estar, né? Levando o amor dele, a palavra dele, tá trazendo o reino dele, o reino dos céus aqui na terra, né? Porque nós somos embaixadores do reino. Então, para que a gente possa, né? Tá realmente, né? Vivendo o propósito dele aqui. Assim seja, eu concordo com essa oração em nome de Jesus, tá bom? Obrigada, Amém. Su. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Você também, Bi. Com Deus. Tchau. Tchau.